curioso, perigoso até demais. Conviver com inteligências que sabem tudo demais. Vamos ver se essa mesa nos dá um pouco de paz. Cairu, evento que começou no dia 29 de julho, quarta-feira, e esse evento, já estamos no terceiro dia, infelizmente hoje é o último dia do evento, né? O que é bom, passa muito rápido, mas tem muita coisa interessante para se ver ainda hoje. Durante esses 3 dias, muitos conhecimentos foram debatidos, vários temas interessantes. Logo depois dessa sessão, nós vamos ter uma mesa de encerramento, inclusive o tema a ser abordado em seguida é o novo normal e a gestão com responsabilidade. Professor Paulo Cardoso será o moderador e o convidado vai ser o gerente de marketing do Bahia, Leni Franco. Inclusive, eu vou fazer aqui um protesto nesse momento, porque deveria convidar também o gerente de marketing do Vitória. Então, professor Inês... plenamente, viu, professor? Pronto. Por isso que eu convidei você, Pedro. Professor Inês, professora Gidélia, professora Vilma, por favor, anote na pauta aí. Próximo evento aí tem que ter um representante aqui, rubro-negro, para deixar a conversa aqui mais rica e mais calorosa, ok? Protesto registrado, vamos seguir em frente. O tema da mesa é a transformação digital e o uso da inteligência artificial no mundo do trabalho. Esse tema leva à seguinte pergunta, à seguinte dúvida de várias pessoas. Será que a máquina vai substituir o homem? Então, para esclarecer essa questão e outras questões, convidamos aqui Pedro Kislansky, né? Pedro, como é de bom tom, antes de eu passar a palavra para você, vou fazer sua apresentação. Pedro Kislansky é graduado em Ciências da Computação, especialista em tecnologias web, possui experiência em docência no ensino superior, nas modalidades presencial e à distância, já atuou como programador, analista de sistemas, engenheiro de requisitos, gerente de configuração e na área de marketing digital, trabalhou em projetos de pesquisa na UFBA, com inteligência artificial, e no Instituto Fraunhofer, com engenharia de software, fundador da startup WhatsApp, localizada no Hub de Salvador, onde trabalha com inteligência artificial nas plataformas Google e IBM. Pedro, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É uma grande satisfação tê-lo aqui. E logo de início, Pedro, queria que você deixasse claro para o público, para a plateia, o que é de fato inteligência artificial. Bom, pessoal, obrigado aí, professor Leandro, obrigado pela apresentação. Eu gostaria primeiro de agradecer, né, a Cairu, né? Não é todo dia que a gente recebe um convite de uma faculdade tão tradicional, né, de Salvador. Eu gostaria de agradecer a Cairu, a professor Leandro, agradecer as pessoas que estão em casa. E vamos logo, né, falar do que interessa, né? Inteligência artificial não é uma coisa nova. A inteligência artificial já vem aí desde os anos 50, 60, né? Toda a teoria, né, de inteligência artificial, de neurociência, já vem sendo criada desde os anos 50, 60 e 70. Por que não foi usada ainda em grande escala, né? Por que isso? Porque até pouco tempo atrás nós não tínhamos o poder computacional para isso, né? Nós não tínhamos máquinas para isso, nós não tínhamos memória para isso, não tínhamos o que hoje a gente define como computação na nuvem, Big Data e outras coisas mais que fizeram com que a IA, né, tomasse esse impulso aí. Eu vou fazer uma apresentação rapidinha aqui e nessa apresentação, no começo, eu vou responder a sua pergunta, tá bom? Fazer uma apresentaçãozinha, são 10 minutinhos rapidinho. Eu vou compartilhar aqui a tela. Compartilhei? Ok. Pronto. Então, vamos lá. O que é IA, finalmente, né? Eu busquei algumas definições e, entre elas, eu encontrei essa daqui. É uma definição que eu encontrei em vários lugares. A inteligência artificial consiste em um ramo da ciência e da informática
que tem como objetivo a criação de máquinas inteligentes. Ela se propõe a desenvolver máquinas que tenham a habilidade de pensar e agir como seres humanos. Eu tenho um pouco de problema com essa definição pelo seguinte: o que é máquina inteligente? Essa palavra inteligente é uma palavra que não é muito bem definida, porque você tem vários tipos de inteligência. Você tem inteligência linguística, inteligência motora, musical, interpessoal, lógica, espacial, interpessoal. Então, você tem várias aí. O que é uma máquina inteligente? Bom, isso é uma questão. Outra questão é pensar e agir como seres humanos. Bom, uma máquina nunca vai poder pensar como um ser humano, porque ela não vai ter nunca empatia. Ela nunca vai ter, por exemplo, ela vai ficar chateada, ou ela vai ficar cansada, ou ela vai ficar estressada, ou ela vai trabalhar em equipe, ou ela vai motivar as pessoas que estão trabalhando naquele lugar. Então, tem muita coisa que ela não consegue fazer. E não vai conseguir, na minha opinião, nunca. Né? Então, tem coisas que a gente chama de habilidades soft skills, que são inerentes da pessoa humana. Certo? O que a gente pode fazer é fazer com que a máquina resolva problemas como um especialista resolveria. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, um exame médico, eu posso fazer com que aquela máquina examine aquela imagem e dê um diagnóstico segundo um conhecimento especialista que foi introduzido nela. E aquele diagnóstico vai servir como base para que um médico que teve 30, 40 anos de experiência possa ver aquilo como apoio à sua decisão. Então, a máquina ela é um complemento, ela não é um fim. A inteligência artificial é um complemento para ajudar a pessoa a tomar decisões inteligentes. Certo? Bom, então eu definiria IA, na minha opinião, como conseguir fazer com que máquinas resolvam problemas como um especialista ou como um ser humano faria. Certo? Essa seria a minha definição. Eu trouxe aqui algumas manchetes, né? Eu peguei essas manchetes das últimas 2, 3 semanas. Então, são manchetes realmente atuais. Vocês podem ver que a pandemia, né, gerou um certo boom, né, com essa coisa de IA, tecnologia e tal, não sei o quê. Fez com que as pessoas se atentassem para a tecnologia, se atentassem para esse mundo. Então, está surgindo aí várias plataformas, vários aplicativos que têm como IA a sua base para quê? Para resolver problemas do nosso cotidiano, nosso dia a dia. Ou seja, a inteligência artificial auxilia no diagnóstico da Covid-19. E a palavra aqui é auxilia, ela não resolve. Ela auxilia. Isso é muito importante. Você tem aqui, por exemplo, chatbots. Eu não sei se as pessoas sabem o que é um chatbot, mas um chatbot é aquele robozinho que fica no site, onde você vai lá e conversa com ele. Né? Você pergunta, eu quero a segunda via do boleto, eu quero isso, eu quero saber qual é o endereço de alguém e tal. Então, é um chatzinho, né, que é um robô que fica por trás, que vai respondendo as suas perguntas. Né? Que ele usa, né, algum tipo de tecnologia de IA por trás. Então, você tem aqui chatbots aqui, né, para tentar resolver o problema da falta de companhia, né? Ou seja, as pessoas, né, estão ficando em casa, estão ficando sozinhas, né, e precisam de ajudas para acabar com a solidão, né? Então, o chatbot está ajudando isso com elas, né? Você tem, na área da robótica, né, você tem aqui vários exemplos, né? Aqui eu trouxe somente um cão-robô, né, que vai servir como pet aí para muita gente no futuro, né? Então, você tem aqui a indústria de automação, né? Tem várias máquinas que fazem coisas repetitivas e tal, mas é bom esclarecer que nem toda automação é inteligência artificial, certo? Você tem processos de automação que tem dentro da inteligência artificial. E aí eu diria também uma coisa para vocês. Eu diria o seguinte: se você trocar inteligência artificial pelo nome estatística e probabilidade, você não estaria muito longe, certo? Porque no final das contas, a IA o que é? Ela usa processos matemáticos, né? De estatística, probabilidade,
e outras coisas ligadas à matemática, outros processos ligados à matemática, para fazer predições, para descobrir padrões. No final, é tudo matemática, é tudo estatística, probabilidade, etc. Pesquisadores aplicam ciência de dados e inteligência artificial no combate ao crime. Isso aqui também é muito importante, ou seja, vocês já devem ter visto isso na televisão, né, no Fantástico, né? Prisioneiros saíram, né, fugiram de uma prisão, e aí um drone, né, com capacidade de reconhecer, fazer reconhecimento facial, né, identificou eles e apreenderam eles, né? Isso tudo também pode ser feito com inteligência artificial. Inclusive, no Oriente Médio, em Israel, está se estudando uma possibilidade de tentar reconhecer padrões de terroristas, né, em multidões. O que é uma coisa um pouco perigosa. A gente vai falar sobre ética na IA também, que é uma coisa que é muito polêmica, né? Até quanto a gente pode usar essa IA, o quanto ela pode ser benéfica, o quanto ela pode ser maléfica também, né? Desse ponto de vista. Você tem algumas profissões que são ligadas à IA. Profissões novas, né? Vamos dizer assim. E aí é uma coisa que você tem que ir com muito cuidado. Porque, veja bem, eu não acredito que muitas profissões que estão dizendo por aí que vão acabar, vão realmente acabar. Eu acho que elas vão se transformar. Eu acho que elas vão ser ajudadas pela IA. Por exemplo, eu ouvi num congresso na Inglaterra que disseram que a medicina, o médico vai sumir. Não acredito nisso. Eu acredito que a IA vai vir para ajudar o médico a tomar uma boa decisão, certo? Eu acredito que ele vai ajudar o médico a olhar, talvez, o problema de outra forma, certo? E porque, no final das contas, a responsabilidade sobre o paciente é do médico, né? Então, eu acho que isso aí não vai acontecer. Só um minutinho. Eu acho que escapou aqui alguma coisa, né? Só um minuto. Agora, Pedro. Ok. Pronto, vamos lá. Diretor de IA, analista de negócios de IA, gerente de garantia de qualidade de IA, arquiteto de IA, engenheiro de dados de IA, oficial de ética de IA. Todas essas profissões, a gente pode dar uma olhada, a gente pode ver elas como profissões ligadas à tecnologia, mas não necessariamente. Elas têm um quê de tecnologia, sim, mas por trás dela tem muito mais do que isso. Porque, veja bem, um analista de negócios de IA, ela tem que entender primeiramente do negócio. Então, um administrador que é formado em administração, ou um contador que é formado um contador que é formado e tem pós-graduação em inovação ou tecnologia, ele pode assumir um cargo desse sem problema nenhum, certo? Por quê? Porque ele entende do negócio, ele entende daquilo. E isso é uma coisa importante, é um diferencial importante, né? Gerente de garantia de qualidade de IA também pode ser um profissional de marketing, pode ser um profissional da área de computação, claro, mas não necessariamente. E assim todos os outros. O oficial de ética de IA, um oficial de ética de IA, ele pode ser também uma pessoa formada em direito, com um pé em tecnologia, ou seja, uma pós-graduação em tecnologia, algo assim. Então, eu acho que o profissional do futuro é um profissional híbrido. Ele não pode ser um profissional, bom, eu sou formado em isso, assim, eu segui essa mesma linha. Não. Ele tem que ser uma pessoa flexível, ele tem que ser uma pessoa adaptável, ele tem que ser uma pessoa multidisciplinar, né? Nisso que eu acredito. Bom, algumas coisas que me preocuparam quando eu vi algumas reportagens aqui foi, por exemplo, essa daqui, do mercado digital, né? O Brasil não acordou para a inteligência artificial. Então, isso é uma coisa que acontece bastante aqui no Brasil. Veja bem, eu recebo uma vez por semana um telefonema, um e-mail de uma empresa dizendo, bom, eu quero resolver meu problema aqui, tal, Pedro, como é que eu faço isso? Eu posso botar IA para resolver? Pessoal, IA não resolve tudo.
IA resolve classes específicas de problemas, né? Você não pode pegar a IA para resolver uma coisa que não é da área dela, não é do comportamento normal dela. Então, muitas vezes você tem uma solução mais simples, mas o cara não, a pessoa, o gerente, o diretor, ele quer IA, porque IA agora é o melhor, é o tal. Não, é pegar um elefante e tentar matar uma formiga com ele. Não resolve, né? Então, você tem que ter muito cuidado com isso. As pessoas ainda não sabem direito o que é IA, o que é que ela pode resolver, o que é que ela pode melhorar. E isso no Brasil ainda está muito incipiente, está muito insosso, né? As pessoas ainda estão com um pouco de dificuldade de entender o que é realmente, para que serve e quais benefícios vai trazer para ela. Temos pouquíssimas pessoas capacitadas. Isso é uma coisa que nós temos em todas as áreas de tecnologia, né? Nós temos falta de programadores, nós temos falta de analistas, nós temos falta de pessoas em ciência de dados, nós temos falta de pessoas que trabalham com internet das coisas, nós temos falta de pessoas que trabalham com IA também, né? Então, isso é uma coisa que tem que mudar. Bom, esse daqui é meu contato, né? Pedro@WhatsApp, essa daqui é a minha empresa, né? Meu sócio é Vitor Pizarro, ele também é professor de tecnologia. E nós trabalhamos com chatbots, né? Então, se alguém quiser me fazer alguma pergunta mais direta, alguma coisa mais específica, podem entrar em contato comigo nesse e-mail, tá bom? Vou agradecer aqui e vou voltar aqui para o nosso professor Leandro. Vou passar a bola para o senhor. Bem, Pedro, você já tranquilizou aqui metade da plateia, porque o pessoal fica muito apreensivo quando fala em inteligência artificial. Sim, A gente vai discutir aqui sobre esse tema, até onde, de fato, vai a inteligência artificial. Mas já temos aqui alguns comentários. Edileuza Aragão, ela fala, independente de qualquer coisa, a máquina nunca poderá substituir o calor humano. O olho no olho, o toque, o abraço, a escuta, aquilo que você trouxe, a questão da empatia. Então, a máquina não tem essa característica. Isso é uma coisa peculiar do ser humano. Tem até uma pergunta aqui de Alane Teixeira. Qual a principal vantagem da inteligência artificial nesta nova era? Essa pergunta é interessante, viu, Leandro? Eu acho, na minha opinião, que a principal vantagem é que ela vai deixar que as pessoas façam o que elas fazem de melhor, ser humanos, entendeu? Porque eu acho que a inteligência artificial ela vai automatizar coisas que são repetitivas, que eu não deveria fazer, entendeu? Ou seja, repetitivas, coisas que são até mesmo triviais, entendeu? Mas que são coisas que demoradas, classificação de dados, análise de milhões de dados, compilação de formatos diferentes de dados, reconhecimento de padrões em multidões, etc. E tal. Coisas que eu não preciso fazer como ser humano. Ou seja, eu posso me dedicar a outras coisas. Eu posso me dedicar a melhorar minhas qualidades. Eu posso ser um pouco mais analítico, eu posso ser um pouco mais assertivo, eu posso ser um pouco mais... Eu posso agregar como ser humano. Entendeu? Eu acho que, no final das contas, eu acho que isso vai facilitar, isso vai melhorar a vida das pessoas. Ou seja, você vai se sobressair aquelas pessoas que têm qualidades humanas, ou seja, saibam trabalhar em equipe, que saibam motivar as pessoas que estão do seu lado, que saibam resolver problemas complexos, que saibam agregar valor realmente à empresa, que tenham uma visão mais assertiva dos problemas. Eu acho que essa é a grande vantagem. Historicamente, a humanidade tem muita preocupação com a questão da automação. Isso já vem, né, desde da Revolução Industrial, com o advento dos equipamentos, vieram os equipamentos, como é que vão ficar os empregos depois da Revolução Industrial? Aí depois a gente passou pela Revolução Tecnológica, principalmente na década de 80, com o advento do computador, década de 90, surge a internet aí como meio comercial para grandes lojas. E agora o pessoal fala muito da indústria 4.0,
que agrega diversas tecnologias de ponta. Computação na nuvem, como você falou, a questão de inteligência artificial, enfim, várias tecnologias, internet das coisas. E aí, novamente, vem aquela preocupação: será que o homem vai ser substituído, de fato, pela máquina? Né? Essa é, na verdade, a grande preocupação da sociedade. E aí eu queria saber, de fato, qual o impacto mais relevante que a IA pode trazer no mundo de trabalho, no mercado de trabalho. Eu acho que o impacto é esse que eu falei. Agora, você tem algumas coisas, por exemplo, eu acho que muitas coisas serão melhoradas, né? Eu acho que a qualidade de vida das pessoas vão melhorar. Eu acho que a IA vai trazer muitos avanços na área da medicina, por exemplo, né? Eu acho que a gente vai melhorar os diagnósticos, eu acho que a gente vai melhorar, né? Você agora pode, por exemplo, tem um problema no rim e tem um especialista na China, que é o melhor do mundo, ele pode me operar de lá, né? Ou seja, através de um robôzinho e tal, não sei o quê. Você tem hoje a telemedicina, né, e tal. E você tem coisas também, como, por exemplo, comércio eletrônico, né? Você não precisa sair de casa para fazer as coisas, né? Você tem... e você tem a facilidade da máquina entender o que é que você quer. Por exemplo, você entra no Google, você entra no Netflix, você entra em qualquer outra plataforma, ele já sabe mais ou menos o que é que você quer. Ele te dá dicas do que é que você quer, do que você já gosta. Entendeu? Por quê? Porque ele já analisou seu perfil. Então, você tem um pouco de inteligência artificial aí. Eu acho que você tem uma faca de dois gumes, né? Porque, por um lado, você vai melhorar a vida das pessoas e, por outro lado, você tem perigos, né? A dinamite, ela pode ser usada para uma coisa boa, mas também pode ser usada para matar muita gente, né? O Alfred Nobel, né? Ele criou o Prêmio Nobel por isso, né? Depois que ele inventou a dinamite. Mas a inteligência artificial tem vários perigos, né? Ela tem vários perigos e questões éticas também com relação a isso. Por exemplo, você tem um carro autônomo. Um carro autônomo é muito legal. Eu não preciso dirigir, eu posso fazer outras coisas, eu posso adiantar meu trabalho, eu posso ler um livro enquanto estou indo para casa ou viajando para algum lugar. É fantástico. Só que, por exemplo, eu estou num carro, né? Carro autônomo. Aí passa um menino correndo, certo? Aí depois passa uma senhora de 70 anos correndo atrás do menino. O carro vai fazer o que faz melhor, ele vai calcular. É matemático. Ele vai ver qual a probabilidade do que vai acontecer ali. E ele chega à situação seguinte, de que ele vai ter que colidir com um dos dois. Quem é que escolhe isso? Não sou eu, porque eu não estou dirigindo. Se eu escolho o menino ou se eu escolho a mulher, quem é responsável por isso? Né? Você tem aqui algum problema, você tem um problema aqui, né? Você tem um problema ético, né? Você tem um problema moral, né? Eu me lembro muito do caso do Eric Loomis, né? Em 2013, que foi um descendente um afro-americano, né? Que foi condenado nos Estados Unidos, e o juiz que ele se utilizou de uma plataforma de inteligência artificial para decidir sobre o caso. Bom, 3 anos depois, foi provado que essa plataforma era mais rigorosa com pessoas negras. E ele foi absolvido, depois de 3 anos na cadeia. Então, você tem aqui problemas reais, problemas sérios. Semana passada, teve uma reportagem sobre a China, que a China resolveu incentivar startups, em 2019, a criar softwares de reconhecimento de pessoas, né, em multidões, mas de uma etnia específica, né? De uma minoria específica. Isso é invasão de privacidade, isso é discriminação, né? Então, até onde a gente vai? Até onde a gente pode ir, né? Até onde a gente vai? Onde é que está o corte aqui? Então, é muito difícil. Mas eu acredito que a maioria das profissões vão se beneficiar disso. Agora, é necessário chegar num consenso ético, moral, de como isso vai ser usado, né? A União Europeia, em 2019, lançou como é que eu chamo? Lançou um caderno de orientações chamado Orientações Éticas para IA de Confiança. Nessas orientações, eles tentam traçar os caminhos
de como fazer uma IA confiável, né? Porque o grande problema é a IA decidir uma coisa e você não saber como ela chegou até isso. Como é que ela decidiu isso? Então, isso tem que ser transparente, né? Então, você tem aqui uma série de problemas que a gente pode falar sobre isso aqui durante 2 dias. Como você trouxe, né? Aqueles trabalhos que são repetitivos, que são insalubres, esses trabalhos passa para a máquina. A máquina faz de uma forma eficiente, sem reclamar. Ela não sente fome, não sente sono. Então, esses trabalhos repetitivos, vamos automatizar. Você tem a robótica aí. Então, vai no pátio de uma indústria automobilística. O que a gente vai encontrar? São vários equipamentos robotizados fazendo a soldagem, a pintura dos automóveis. Por mais que um homem tenha habilidade para fazer uma pintura daquela, a máquina consegue. Precisa. A máquina consegue fazer. Agora, a máquina não tem o potencial do ser humano. A máquina, ela não tem o sentimento do ser humano. Não tem o instinto. Então, assim, eu vejo também a IA como uma questão de um complemento que vai acontecer. A gente vê que a IA pode, de fato, substituir algumas profissões. Isso aí acontece. Em compensação, abre várias profissões. Você trouxe aí um leque de profissões que vão surgir, que, na verdade, são promissoras essas profissões. Eu vi uma reportagem... Um probleminha aí só, viu? A gente está só com um probleminha aí, é o seguinte. Você falou da Revolução Industrial no começo do século, né? O problema da Revolução Industrial no começo do século é que eu tirei uma pessoa do campo para a indústria para fazer no mesmo nível social. Porque, veja bem, a pessoa veio do campo e foi para a indústria como Charlie Chaplin, né? Fazia aquele filme de Charlie Chaplin, que ele fica na indústria, né? Fazendo a mesma coisa repetitiva. Tempos modernos. Então, veja bem, essa revolução mais ou menos deu certo. Mais ou menos. Essa revolução que a gente está vivendo é um pouco diferente. Por quê? Porque você, por exemplo, vai tirar o motorista de ônibus, ou vai tirar o cobrador de ônibus, que é uma profissão que vai sumir daqui a alguns anos. E aí você vai pegar um cara, com todo respeito à profissão de motorista de ônibus e de cobrador. Você vai pegar uma pessoa, cobrador de ônibus, que não teve um ensino superior, e vai ter que pegar ele e transformar ele no cientista de dados, você não vai ter como fazer isso. Isso é impossível. Então, você está com um problema aqui. Entendeu? Você está com um problema a médio prazo. Você tá com pessoas que não tiveram oportunidades de educação, por problemas sociais, políticos, econômicos, seja quais forem, né? Não tiveram essa oportunidade, vão ficar sem emprego, eu não vou poder recolocar ele no mercado, porque o mercado vai exigir pessoas de alta qualificação, né? Então, você vai ter aí, a médio prazo, um problema grave, né? Eu vi uma pesquisa de um grupo de consultoria muito conhecido, que é o Gartner, falando sobre a questão das profissões e a IA. O que acontece? Essa previsão foi antes da pandemia. Então, eles preveram que a inteligência artificial iria substituir 1,8 milhões de vagas de emprego no mundo. Em compensação, iria abrir 2,3 milhões de vagas. Então, o que a gente vê aí, não só com IA, como qualquer tecnologia que chega. A internet, por exemplo, quantas vagas, quantas oportunidades surgiram? Os aplicativos, a gente vê a questão aí dos aplicativos de motorista. Quantas vagas surgiram aí para esses profissionais que não tinha como se alocar no mercado de trabalho e hoje consegue, através de uma plataforma digital, consegue fazer a sua corrida, consegue chegar até o seu cliente e ter sua remuneração. Então, eu acho que no caso da IA vai acontecer a mesma coisa. Essas atividades que são mais operacionais, a máquina vai substituir com o tempo. Em compensação, vai surgir outras oportunidades. E aí é necessário a pessoa estar capacitada.
preparada para trabalhar junto com a IA para potencializar os seus resultados. Essa que é a ideia da tecnologia. Ela está aqui para ajudar. Ela está aqui justamente para somar. Então, cabe o profissional ficar atento ao que está acontecendo no mercado e se capacitar, fazer uma graduação, fazer uma especialização, fazer um curso de extensão, né? Ficar atento ao que acontece para ele estar realmente preparado para esse novo normal que o pessoal fala tanto, né? Temos aqui alguns comentários. Eu concordo 100%, Leandro. Ainda digo um pouquinho mais, viu? Eu acho que nós temos um desafio muito grande pela frente, né? Nós temos um desafio muito grande de capacitar essas pessoas. Faculdades como a Cairu, né, e outras instituições, né, elas têm um desafio muito grande aí para ir. E essa pandemia mostrou uma coisa que a gente não estava preparado, né? Muitas pessoas interagiram com o computador pela primeira vez, né? Não tinham contato com o computador. Eu tenho experiência de ver professores e professoras que não sabiam usar o Word, né? Que não sabiam usar a tecnologia, não sabiam usar nada, né? Ficaram completamente perdidos, né? Então, eu acho que essa pandemia meio que veio para acordar algumas pessoas também, né? De que a tecnologia veio para ficar, é uma ferramenta poderosa e você tem que se capacitar, né? Eu acho que isso é importante, né? Sim. E a gente vê a questão do avanço da própria IA. Como você mesmo disse, o poder computacional permitiu isso. Hoje, o volume de dados que é acessado é gigantesco. Você tem os big data, que você consegue aglutinar em uma única base informações de várias fontes, e a máquina consegue aprender com o treinamento desses dados. Isso avançou e muito. Só que a gente também não sabe até onde a IA vai. É uma dúvida que surge, né? E eu digo a você o seguinte: até onde ela deveria ir, né? tem Até essa onde ela questão deveria ética ir, né? também. Até onde ela vai, para justamente não ultrapassar o limite do bom senso. Isso tem que ser realmente ponderado e analisado. O que a gente percebe é que, em alguns momentos, né, a máquina consegue até superar o homem, em algumas particularidades. Eu vi, por exemplo, uma reportagem da Microsoft que eles criaram uma aplicação de sistema visual para reconhecer objetos. O que seria isso? É pegar lá, mostrar um objeto para um computador e dizer uma caneta, é uma borracha, é um estojo, é um notebook. E fizeram um teste entre o computador e um homem. Adivinha quem foi que ganhou? É o teste de Turing, né? O computador errou menos do que o homem. O computador errou 5% dos objetos e o homem errou 6%. Então, assim, muitas pessoas se assustam quando a gente vê esse tipo de resultado, né? E uma coisa também, Pedro, que colabora é a própria produção cinematográfica, que os filmes trazem a questão da autonomia do robô, que o robô vai ter vontade própria e vai agir contra o criador. Isso tudo fica muito confuso na mente da pessoa e a gente fica se perguntando até onde isso vai parar. Mas, assim, de fato concreto, a IA traz algum perigo para a sociedade, para a humanidade, na sua opinião? É uma pergunta que muitos alunos já fizeram para mim, viu, Leandro? É uma pergunta que muita gente faz. Hoje, o que eu vejo de perigo, realmente, perigo real, vamos dizer assim, foi uma reportagem que eu vi algum tempo atrás de um fabricante, né, de armas nos Estados Unidos, a Ranger, se não me engano, que estavam fazendo drones para identificar alvos e eliminar esses alvos através de drones pequenininhos, né, bem pequenos assim, que podem disparar uma cápsula, né, de parece 30, 40 gramas de pólvora, né, uma cápsulazinha, e consegue, né, matar uma pessoa. E aí já pensou, você está numa cidade, joga 1000 drones desses, né, mata 1000 pessoas, né, rapidinho, sem muito... O problema é o seguinte, quando você programa um drone para atingir uma certo tipo de pessoa, né, e você dá essa autonomia para ele, né, eu acho que isso aí tem um perigo muito grande, ou seja,
porque você, não é uma coisa que você tem controle absoluto, né? Você não tem uma máquina pode falhar, por exemplo, uma máquina pode dar algum defeito. Então, são questões complicadas. Existem pesquisas eu não me lembro se é na IBM ou em outro lugar, que eles estão tentando fazer um cérebro computadorizado, com milhões de redes neurais e tal, não sei o quê. Eu não sei até onde essas pesquisas vão levar a gente a alguma coisa realmente produtiva, alguma coisa que realmente beneficie a humanidade. Porque eu acho que toda tecnologia é válida, contanto que ela beneficie a humanidade de alguma maneira, né? E não traga malefícios a ela, né? Agora, como toda tecnologia, como a dinamite, como eu falei para vocês, ela pode ser usada para o bem e pode ser usada para o mal. Eu acho que isso a gente não tem controle, né? Isso a gente, infelizmente, não tem controle. A gente pode pegar uma pessoa lá em outro país que é um maluco e assume o poder e vai usar isso para outra história. Não sei, entendeu? A energia nuclear em si é uma coisa boa, só que usada para o mal, ela faz muita, né? Hiroshima e Nagasaki, né, um exemplo. Então, tudo tem que ser pesado e tudo tem que ser medido. E usar uma coisa simples, que o homem tem bastante, que é o senso comum. Eu acho que essa é a palavra mais importante, senso comum. E saber que tudo pode ser usado, tanto para o bem como para o mal. Não tem como você... Agora, se a gente está perto de um exterminador do futuro, eu acho que ainda não. Eu acho que a gente não está perto disso, não. Pode ser que daqui a 50 anos isso venha a acontecer, ou 100 anos, ou 200 anos. Não sei, porque eu não prevejo o futuro. Mas hoje eu acho que a gente não está ainda perto disso, não. Minha opinião. Eu lembrei agora de um filme, né, de Steven Spielberg, já antigo, IA, que o objetivo era criar um robô diferenciado, um robô que tivesse sentimento. Então, o fornecedor criou um robô com características e ele se semelhava muito, parecia muito com o ser humano, até a questão da textura, da pele, enfim. E aí a sociedade tinha aquele grupo que defendia o avanço e tinha aquele grupo que era contra, né? Era uma guerra, estava dividido. Sim. Professor Afonso Madeira está aqui conosco e aí faz uma pergunta, Pedro. Você não acredita que a inteligência artificial possa atingir desempenho superior à inteligência humana, ainda que no médio ou longo prazo? Valeu, professor. Eu acredito que se você dividir a inteligência, como eu falei no começo, né, naquele slide, inteligência emocional, lógica e tal, eu acho que em termos de inteligência lógica, sim, ela pode até realmente surpreender e passar o ser humano, né? Eu acho que a inteligência matemática, a inteligência lógica, né, pode sim acontecer. E eu acho que vem acontecendo até. Mas em termos de inteligência emocional, inteligência interpessoal, eu não acredito nisso. Eu acredito que o ser humano, nesse aspecto, ele é único, né? Eu acho que a máquina ter empatia é uma coisa muito improvável. Eu não estou dizendo que é impossível, mas é muito improvável que aconteça, né? A máquina ter intuição, eu acho isso muito difícil, né? Então, em certos aspectos, ela sim vai ultrapassar a gente, mas em outros aspectos, eu acho que ela não tem a menor chance. Com relação a sentimento, tem uma questão interessante. Existe um filósofo, historiador, né, chamado Yuval Harari, que é um historiador israelense. E ele dá palestra no mundo inteiro, principalmente sobre tecnologia também. E ele falou uma coisa muito interessante. Ele disse que o homem ele vai ser um objeto hackeável daqui a algum tempo. Ou seja, eu vou poder hackear o ser humano. Em que sentido ele falou isso? Vamos pensar o seguinte. Hoje, a Google ou outras ferramentas, aí, elas têm a possibilidade de analisar sentimentos, né? Por exemplo, você bota uma câmera e ela vai analisar seus sentimentos. Você está triste, está sorridente, está feliz, está cansado, etc. E tal. Esse software já existe, né?
A Google tem esse software. Imagine que eu estou na Rússia. E na Rússia o homossexualismo é proibido. Vamos dizer que daqui a algum tempo nós teremos televisões com câmeras, né? Que isso não está longe ainda. Mas daqui a pouco vai ter. E aí eu estou assistindo televisão em casa. E vamos dizer que eu seja homossexual. Então, eu estou vendo aqui uma propaganda de um homem bonito, e aí minhas expressões mudam, né? E a máquina detecta isso. E aí, daqui a meia hora, bate a polícia secreta da Rússia na minha porta e diz, ó, você está preso, porque a inteligência artificial identificou você como homossexual. Entendeu? Então, isso é uma coisa que não está muito longe, entendeu? Como aquele caso da China que eu falei, né? De você reconhecer etnias, né? Em multidões. Então, isso é um perigo grande, isso é uma coisa que tem que preocupar a gente, né? Professora Tereza, ela estava muito preocupada com essa questão do tema, porque era uma dúvida que ela tinha, né? Até onde a IA poderia alcançar. E agora, com a explicação que você trouxe, ficou mais claro para ela. Então, ela até colocou aqui, ó, muito bem explicado. Agora sim, a importância e o limite da tecnologia. Pronto, Tereza, pode dormir em paz, viu? Está tudo explicado aí. Temos aqui uma pergunta, né, de José Teixeira de Oliveira Filho. Poderia esclarecer o que é e como funcionam os algoritmos e as relações desses com a IA? Não, você tem diversos algoritmos aí, algoritmos de predição, algoritmos de regressão linear, mas isso é uma pergunta mais técnica, né? Eu acho que não é para o público em geral. O importante é você saber, José, que você tem a IA, ela não está sozinha. Não é um algoritmo que faz isso, né? Ela precisa de outras coisas também. Por exemplo, vamos dizer que eu quero fazer predições no mercado de capital, no mercado financeiro. E eu quero prever, né, tentar prever o comportamento da bolsa. Bom, eu preciso escolher os dados que eu vou coletar, eu preciso preparar esses dados, e tudo isso aí está relacionado com Big Data, por exemplo, né? Então, você vai preparar esses dados de uma maneira diferente, dependendo do algoritmo que você use, né? E aí você vai executar o algoritmo que você quer e vai ter que analisar esses dados também, certo? Ou seja, existe um processo aí para cada tipo de problema que você vai enfrentar. Eu trouxe do mercado financeiro, mas pode ser para qualquer outro tipo de problema, em medicina, em contabilidade, no que seja, né? Em redes sociais, você tem aí, quando você... IA está em tudo que é lugar, né? Ou seja, você quando usa o Waze para descobrir a melhor rota para ir para algum lugar, você está usando inteligência artificial. Quando você usa o Google, você está usando inteligência artificial. E são algoritmos diferentes, são algoritmos distintos, né? A maioria desses algoritmos, muitos deles, nós já conhecíamos eles há muitos anos. Não podíamos usar eles porque não tínhamos poder computacional para poder analisar essa quantidade tão grande de dados em tempo hábil, né? Então, esse é o problema. Agora nós temos, né? E eu acredito também que daqui a alguns anos, quando eu digo alguns anos, eu digo 30, 40, 50 anos, nós teremos uma coisa que é a revolução da computação quântica, né? Eu acredito que isso vai mudar completamente esse cenário também. Ou seja, vai transformar tudo que a gente vê hoje em coisas completamente diferentes. Eu não tenho nem como prever como vai ser. Vou aproveitar sua bagagem aí, sua experiência na área e vou trazer uma situação. Assim, a IA ela tem diversas ramificações, né? Sistemas visuais, sistema de aprendizado, robótica, redes neurais, e tem a questão do sistema especialista, que você trouxe até no início, que você acredita mais que a definição mais correta é justamente quando a IA cria um dispositivo que faz um trabalho de um especialista. Aí a gente vê que existe muito sistema especialista na área financeira e na área de saúde. E aí eu vou trazer uma situação, problema. Vamos imaginar que um médico utiliza um sistema especialista.
e essa aplicação fornece um diagnóstico errado para o médico. Ele acredita naquela informação, naquela análise, e faz uma prescrição médica. Só que, com isso, o paciente vem a óbito. Aí surge a dúvida de quem é a culpa? É do sistema especialista? É do médico? Como é que fica também essas questões éticas? É o seguinte, eu te dou um exemplo até mais complicado, viu, Leandro? Vamos dizer aquele exemplo em que eu tenho um problema no rim e o cara lá da China vai me operar. E ele vai usar um robozinho, né? E aí, uma hora, ele vai botar o botãozinho para a direita e o robô vai para a esquerda. Corta a minha artéria e eu morro. Né? De quem é a culpa? Né? Quem é o responsável? Isso são questões muito difíceis de responder. No caso da sua, eu acho que aí seria do médico, né? Porque o médico foi quem decidiu. E é ele realmente que tem que decidir. Né? Eu acho que tirar a responsabilidade do médico para uma máquina é muito perigoso. Né? Eu acho que a máquina ela pode dar para ele várias ferramentas, várias informações, mas no final o médico tem que ser responsável pelo que ele vai dizer. Né? O médico tem que ser responsável pelo que ele vai prescrever. Entendeu? E eu acredito isso também, né, com relação ao contador. Eu acho que o contador do futuro ele vai se apoiar em várias ferramentas de IA. Mas quem vai tomar a decisão é ele. Porque se der algum problema lá na frente, o diretor vai vir a ele, não vai vir a máquina. Ele vai ser o responsável. Por isso que ele não vai ser substituído nunca. Porque precisa de alguém responsável na empresa pela contabilidade. Não tem jeito. Eu não posso delegar isso para a máquina. Porque eu estou passando uma responsabilidade que é duvidosa. Eu preciso de uma pessoa responsável por isso. Ele vai ter toda a informação que ele precisa. A máquina vai dar todas as informações para ele. Mas no final ele vai ter que analisar e vai ter que decidir. É aquela questão. Libera o profissional para o pensamento estratégico. Exatamente. A máquina vai trabalhar como se fosse um auxiliar, dando suporte para ele tomar decisões. Tem até uma pergunta de Antônio Sacramento, referente ao que você acabou de falar, né, sobre a questão da formação do contador. A IA vai exigir modificação da grade curricular para a formação e sobrevivência do contador no futuro? Bom, eu não sou especialista em contabilidade, vamos começar por aqui, né? Mas eu acredito que o contador ele tem uma formação básica, que ele tem que ter. E essa formação não se pode abrir mão, porque a formação dele como profissional. Certo? Agora, eu acredito que ele vai ter que buscar, e não somente ele, eu acho que qualquer profissão que for, vai ter que buscar capacitação na área tecnológica. Não tem jeito. Não tem escapatória. Se você for trabalhar com marketing, se você for trabalhar com medicina, se você for trabalhar sendo contador, se você for trabalhar sendo gerente de loja, se você for trabalhar sendo diretor de empresa, se você for trabalhar como você quiser, você tem que ter uma capacitação tecnológica em paralelo. Não tem para onde escapar. Porque você vai precisar entender um pouco. Você não precisa ser especialista em IA. Mas você vai precisar entender o que ela traz para você e como interagir com os dados dela. Senão, você não vai ter chance. Agora, a formação básica como contador, você tem que ter. Né? Você está aqui na faculdade como a Cairu, que é uma das mais tradicionais do Brasil, está bem servido. Né? Sim. Professor Elton Gomes, obrigado pela pergunta, professor. Ele coloca aqui: a aplicação de IA é ilimitada em diversas atividades. Quais as regras e legislação sobre o tema? Ainda não tem legislação sobre isso exatamente. Viu? Se começou, como eu disse para você, em 2019, né, com a União Europeia formatando esse documento, né, que é uma série de regras, uma série de consensos, né, com relação a como tratar a IA. Mas é uma coisa tão nova que as pessoas ainda estão se degladiando com isso aí, com as questões morais. Muita gente não sabe o que é ainda, não sabe o que se pode conseguir com isso. O Brasil ainda está muito pobre em conhecimento de IA. As empresas ainda não sabem o que fazer com isso.
Todo mundo quer, mas ninguém sabe exatamente o que é, qual o potencial, né? Então, ainda está muito incipiente, está tudo muito bruto ainda, né? Então, acho que a gente vai ainda, nos próximos 2, 3, 4, 5 anos, tem agora essa legislação, que é a Lei de Proteção de Dados, né? Que também vai influenciar nisso, né? A forma como você coleta os dados, a forma como você trata esses dados, vai influenciar, né, em todo esse processo. Então, eu acho que é um conjunto de coisas. Eu acho que está se formatando alguma coisa. Eu acho que tem que se comunicar mais. Eu acho que tem que se conversar mais. Eu acho que tem que gerar mais debate com relação a isso. E aí, formatar uma legislação que realmente funcione e que realmente traga benefícios à população. Porque esse tem que ser o objetivo de todo mundo, né? A Aline Dória aqui concorda, inclusive, com o que você acabou de falar. Acho que o Brasil não tem recursos para IA, né? Tem muito que avançar, realmente. O Brasil, ele, na verdade, ele é um comprador de tecnologia. Então, a gente tem pouca produção. A gente, na verdade, acaba mais aproveitando o que vem de fora, né? Agora, Pedro, você trouxe a questão das profissões que vão surgir. Arquiteto de IA, analista de negócios de IA, engenheiro de dados. E assim, uma pessoa que quer, por exemplo, atuar nessa área, qual é o caminho? O que é que ele deve fazer? Por onde começar? Dá aí a dica para o povo que quer ingressar no mercado e trabalhar com IA. É uma pergunta difícil, viu, Leandro? É uma pergunta desafiadora. Mas, veja bem, Leandro, tem aquela história de Alice no País das Maravilhas, né? Que ela quer saber qual caminho, que caminho pegar, né? Que caminho percorrer, e ela não sabe que caminho tomar. E aí, no meu Missão Coelho, ou se é outra personagem lá, que diz para ela, ó, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho que você tome tá bom. Então é isso, você tem que saber primeiro qual o caminho. Bom, eu quero ser engenheiro de dados. Bom, primeira coisa é pesquisar o que é ser engenheiro de dados, né? Eu quero ser arquiteto de IA. Bom, o que é ser arquiteto de IA? Eu quero ser analista de mídias sociais. O que é isso, né? Então, a partir disso, você vai começar a entender o que é a profissão. E aí você vai poder também trocar, né? Pô, eu não quero ser engenheiro de dados, vou ser analista de mídias sociais, né? No momento que você define, vamos dizer que você quer ser diretor de IA, né? Vamos pensar grande, né? Então, o diretor de IA ele tem algumas habilidades que não são necessariamente tecnológicas, né? Um diretor de IA ele tem que ser um cara de gestão, né? Então, eu tenho que procurar um caminho de gestão, ou seja, administração, até mesmo contabilidade, ou qualquer área de gestão, né? Percorrendo essa área de gestão, fazer uma pós-graduação em tecnologia, né? Pode ser uma pós-graduação em inovação, né? Uma pós-graduação que não necessariamente seja tecnológica, mas tem a ver, tem um cunho tecnológico. Talvez fazer um mestrado, talvez fazer um MBA, né? É importante também que você, na sua carreira, isso eu digo para todos os meus alunos, no momento que você entra na faculdade, você tem dois grandes problemas. O primeiro é conseguir um estágio o mais rápido possível na sua área. Isso é fundamental, porque você vai pegar a teoria e a prática e vai juntar isso, e isso é fantástico, certo? A segunda coisa é quando você entrar na faculdade, você ser uma pessoa séria, uma pessoa comprometida, uma pessoa dedicada. Por que isso? Isso vai te trazer dois benefícios. Um, você vai se destacar na vida acadêmica, e o outro, os professores e o corpo acadêmico vai observar isso e vai te indicar para posições boas no mercado de trabalho. E uma indicação de um professor como o Leandro, por exemplo, é 80% do caminho andado, né? Então, você tem que se destacar, você tem que ser uma pessoa proativa, você tem que ser uma pessoa que gosta de trabalhar com os outros. Se você não gosta de trabalhar em equipe, procure ver como é que você muda isso, né? Você tem que saber trabalhar em equipe, você tem que conhecer as tecnologias emergentes, você tem que ser um cara antenado, uma pessoa curiosa. Então, tudo isso vai levar você a ser um profissional de sucesso em qualquer área que você queira.
É por aí mesmo, né? A formação é a base de tudo. Então, o que é que a gente fala para os alunos? Vocês estão sendo observados aqui, porque quando surgem as vagas, você, por exemplo, que é empresário, tem a sua empresa, então você vai colocar os melhores alunos, aluno que venha colaborar, que venha contribuir. Então, é importante passar essa imagem positiva para o colega e para o professor também, para ser lembrado nesses momentos. E aí, falando em questão de formação, professor Afonso, né, que é uma pessoa que gosta muito do assunto, né, muito estudioso, por sinal, ele pergunta: você conhece ou indica alguma instituição de IA em EAD? Não entendi a pergunta, Leandro. Você Para fazer conhece, alguma coisa, se você para conhece fazer alguma coisa, alguma alguma coisa assim? instituição, alguma escola que venha fazer, que venha oferecer algum curso de IA em EAD. Veja bem, você tem algumas plataformas, né, que são gratuitas até, e você tem algumas plataformas que não são gratuitas. Você tem várias universidades e faculdades que estão oferecendo pós-graduação em IA, né? Isso é fácil pesquisar, é fácil encontrar. Existe uma plataforma chamada Alura, que é uma plataforma que eu gosto muito, é uma plataforma paga. Ela tem alguns cursos lá dentro sobre IA, sobre ciência de dados, são muito, muito bons. Você tem aquela plataforma Udemy, né, que também é uma plataforma boa. Os cursos são baratos, são acessíveis, né? E se pode também conseguir. Mas hoje a informação ela é muito barata e a informação ela é muito fácil de ser encontrada, né? Você tem plataformas como até mesmo o YouTube que você pode encontrar muita coisa. Então eu aconselho a quem queira, né, dar uma olhada, quem queira ver, né, quem queira procurar. Eu acho que esses caminhos aí são os mais indicados. Para quem já tem uma formação, eu acho que uma pós-graduação em IA seria uma coisa interessante, né? E você tem várias instituições de peso aí que já tem isso. Ok. Estamos aqui bem adiantado no nosso tempo e eu queria que você falasse um pouco aí do que é que prevê pela frente aí, pela sua visão, quais são as tendências que podem vir a acontecer nessa área aí, no campo de inteligência artificial. Eu acho que tudo que a gente falou até agora, viu, Leandro? Eu acho que as coisas vão mudar bastante no sentido de que as pessoas vão ter que buscar uma qualificação melhor, as pessoas vão ter que buscar se renovar, as pessoas vão ter que buscar agora conhecimentos em áreas que talvez não eram áreas que elas gostariam de ir, né? Mas vão ter que fazer isso, porque hoje a formação híbrida é uma realidade sem volta. Eu acredito que, como o Yuval Harari, né, aquele historiador israelense, falou, se você pudesse ter que ensinar uma coisa só para o seu filho hoje, de todas as coisas que você quer ensinar para ele, e você tivesse somente uma coisa para ensinar para ele, você teria que ensinar para ele como ser adaptável. Eu acho que essa é a palavra-chave do futuro, né? Eu acho que você tem que se adaptar o tempo inteiro, porque as coisas estão mudando muito rapidamente. E se você me perguntar como é que vai ser daqui a 3 anos, eu não faço ideia. Eu acho que vai ser muito diferente do que hoje. Mas eu não faço ideia. E eu acho que ninguém faz. Ninguém pode prever o que vai ser daqui a 2, 3, 4, 5, 10 anos. Né? Eu acho que as coisas estão mudando tão rapidamente, tão ferozmente, que é quase que impossível você prever alguma coisa. Mas uma coisa eu tenho certeza, você tem que estar preparado para se adaptar às mudanças, de forma rápida e eficiente. Essa palavra aí é a palavra-chave, principalmente nesse momento, né? Se adaptar, porque o novo normal chegou e as coisas vão ser diferentes, não vão ser como antigamente. Isso aí é um fato concreto. Pedro, vários comentários aqui, o pessoal elogiando o seu desempenho, a clareza da sua fala, que é um assunto complexo, mas você trouxe uma linguagem acessível que deu para o pessoal acompanhar e entender, né? Então, seu fã-clube aumentou
a partir de hoje aí, né? Espero que sua esposa não seja ciumenta, porque está cheio de comentários aqui, viu? Eu agradeço muito a Cairu, agradeço a você, Leandro, pessoalmente, agradeço a todos que estão aqui ouvindo, né? E eu fico feliz de ter podido contribuir, né, com alguma coisa aqui nesse congresso. Eu dou os parabéns aí a vocês de novo. Aí. Tá bom? Obrigado. Viu? A gente que agradece a participação, a disponibilidade. É um parceiro aqui da Cairu, quando pode, sempre colabora, né? Aproveitar também aqui e agradecer a direção, a comissão organizadora, o pessoal da TI, todos envolvidos nesse projeto, que começou no dia 29 e hoje finaliza, mas tem mais uma sessão com o professor Paulo aí, que vai falar sobre o novo normal e a gestão com responsabilidade social. E o convidado é o gerente de marketing do Bahia, Lene Franco. Pessoal, tem aqui embaixo, tá vendo? Só seguir aqui, ó, a indicação. Tem uma lista para você preencher. É um formulário para você registrar a sua presença. Então, basta preencher uma vez por dia. Então, quem quiser receber o certificado, preencha o formulário que você está vendo o link aí embaixo do vídeo. E nós temos um sorteio. Fique atento ao sorteio. Nos comerciais é divulgado o sorteio. Nós temos alguns prêmios. Primeiro prêmio, um e-book sobre cidades inteligentes. Prêmio 2, uma bolsa integral para o curso de extensão Cairu, liderança e gestão remota de equipe. Prêmio 3, uma bolsa integral para um curso de pós-graduação EAD. E você escolhe o curso, aquele que você tem mais interesse. Como é que faz para participar desse sorteio? Tem que seguir o Instagram da Cairu, para quem não sabe, é Fundação Cairu. Curtir a foto, o card do sorteio, e marcar pelo menos 2 amigos. Quanto mais amigos marcar, maior sua chance. E dia 3 de agosto vai ser o sorteio. Então, boa sorte para todos. Obrigado para quem participou aqui dessa mesa. Agradecer a todos aí pelos comentários, pelas perguntas, pela audiência. E logo mais tem a sessão aí de encerramento, 19h30. Um abraço a todos. Pedro, obrigado. Obrigado aí. Um abraço a todos aí. E vamos, Vitória! Isso aí.